depressão, você adquire ou você já nasce uma pessoa depressiva? Uma pergunta que eu escuto muito, viu, Cláudio? Muitas das vezes, as pessoas, quando elas vivenciam episódios, momentos, vivências que envolvem, né, esse quadro no sentido de muita tristeza, apatia, melancolia, que não tem tanto ânimo, enfim, as pessoas de uma certa forma se remetem muito à depressão, né? Eu costumo dizer que é importante a gente avaliar num contexto bem mais amplo, como qualquer outro tipo de transtorno, né? A depressão por si só, ela não é pautada somente em uma situação específica, mas pode ser num cenário gigantesco. Então, pode sim ter uma questão lá atrás, por exemplo, na infância, na adolescência, um trauma, uma situação ali que mexeu muito, questões familiares também que mexem, né? Vivências que de alguma forma ali impactou no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E também pode ser de uma vivência atual, de um momento atual, por exemplo, um luto, questões financeiras também, o estresse, términos de relacionamento, enfim, questões no trabalho. Então, às vezes, aquela pessoa ela entra no quadro depressivo de uma realidade que ela está vivendo ali no contexto atual da vida dela, né? Então, para poder responder essa sua pergunta, né, eu costumo dizer que, na verdade, não é só um contexto, e sim um apanhado de situações que podem desencadear a depressão. Existe, doutora, a depressão em criança? Sim, né? Infelizmente é uma realidade que a gente vem cada vez mais tendo que lidar com elas, né? Como eu falei anteriormente, a criança, ela também passa por algumas situações traumáticas, né? Ela também não está livre de viver situações que venham respingar no psicológico dela. Então, a criança também ela não está livre de ser acometida pela depressão. Claro que é um contexto bem mais diferente, até para a gente também diagnosticar também é um pouco... que requer mais uma certa atenção, né, da gente enquanto profissional, mas também, Cláudio, não só a depressão, como também a ansiedade, é um do transtorno também que está crescendo muito nas crianças, né, a gente vê cada vez mais criancinhas de 3, 4 anos, as mães buscando essas orientações, né, porque às vezes o trabalho também nem é só com a criança, mas é sim com a família também, tem um impacto muito grande na vida da família. Então, de fato, sim, a criança pode sim ter depressão, ansiedade e outros transtornos também. No caso aí, os pais têm que ficar atentos a que sintoma, doutora? Porque existe a criança com espectro autista. Sim. E muita gente confunde com esse outro caso aí de ansiedade, depressão. Como é que os pais eles devem ficar atentos? Quais esses sintomas? A criança, ela, como qualquer outra fase na vida, né, do ser humano, ela tem um desenvolvimento dela, cognitivo, motor, de percepção. E aí é muito importante, né, os pais, eles procurarem perceber mais como é que está esse desenvolvimento dessas crianças, né? E até que ponto esse próprio desenvolvimento ele pode estar refletindo nas emoções dessa criança, por exemplo, no contexto social da escola, perceber como é que está esse vínculo, né? Essa interação que essa criança tem ali com os outros coleguinhas, o que é que o comportamento, justamente, quais são o que é que tem te chamado a atenção no sentido assim, essa criança que antes ela era comunicativa, que ela era sociável e de repente ela começou a não se comunicar tanto, a se afastar. Então, às vezes a criança, ela tem esse reflexo assim que dá pra gente perceber de uma certa forma, né? E aquelas crianças que de uma certa forma também elas têm dificuldade de verbalizar, de falar o que elas sentem. Então, inclusive é uma das questões que a gente trabalha também com os pais, tipo assim, de buscar nas brincadeiras, no desenho, ver se a gente consegue resgatar alguma informação ali, porque
como elas têm essa dificuldade de verbalizar o que elas sentem, então, às vezes, através de brincadeiras, de desenhos, a gente consegue coletar mais essas informações. E, a partir daí, eu sempre digo que quando a gente começar a perceber alguma questão, algum comportamento, alguma fala diferente, seja não só nas crianças, mas nos nossos adolescentes também, aí é o momento da gente buscar uma ajuda, uma orientação, para poder entender melhor, e nós, mães, né, e pais, de uma certa forma, ajudar, né, essa criança ou esse adolescente que está, porventura, passando por alguma situação nesse sentido.